Segundo alguns analistas políticos, historiadores, cientistas sociais, a gente pode falar que nesse momento estamos passando por uma Guerra Fria 2.0, porque ela tem muitas similaridades, embora algumas diferenças com a Guerra Fria lá do pós-Segunda Guerra Mundial. Como grande ponto de semelhança, a gente pode falar das questões, da bipolaridade que existe no mundo hoje. Uma bipolaridade entre mundo oriental, liderado pelos russos e pelos chineses, e o mundo ocidental, liderado pelos americanos e pela União Europeia. A União Europeia, claro, fortemente representada pela figura da Alemanha, país de maior destaque dentro da União Europeia, junto com a França, mas a Alemanha, com certeza, é o grande destaque. A grande diferença dessa Guerra Fria atual para a Guerra Fria do passado é que o mundo oriental, ao contrário do que era no passado, não tem mais a intenção da instalação do socialismo pelo mundo. Ninguém acredita que hoje a China faz investimentos na África, tem a sua nova rota da seda, porque quer transformar os países em países socialistas. A China é um socialismo meio, mais ou menos, ali, né? Um socialismo de mercado, baseado no consumo, liberdade econômica para algumas indústrias próximas do litoral. Então, e a Rússia nem país socialista mais é hoje, percebe? Embora tenha um Estado extremamente forte, que é a figura do Putin ali. Forte intervenção econômica, intervenção social. É de fato um Estado bastante forte, o Estado russo. Mas não é um Estado socialista. E então a gente tem hoje, dentro desse polo, desse xadrez geopolítico internacional, a Rússia sendo uma das lideranças desse bloco oriental e a Alemanha sendo uma das lideranças do bloco ocidental. À época da Merkel, 16 anos no poder, não que as relações fossem perfeitas, nunca foram, são rivais geopolíticos. Mas a Merkel, ela tinha um traquejo e tinha uma certa proximidade com o Putin, inclusive, para evitar maiores problemas entre essas duas lideranças. Agora, com Olaf Scholz e com um discurso mais agressivo frente à Rússia, a Alemanha está voltando a ser um inimigo bastante forte para a Rússia. Só que existe uma questão super importante aí no meio, que é a questão do gás natural. A Rússia praticamente sustenta energeticamente a Alemanha. Para vocês terem uma noção, declarado pelo próprio Ministério da Economia da Alemanha, a Alemanha só tem gás natural até o fim de janeiro. Se você quer saber por que isso está rolando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Galera, não esquece também, curso completinho de Geografia e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou interessado em manter sempre bem atualizado. Atualidades Brasil e Mundo, link na descrição, curso baratinho, completinho, vocês não vão se arrepender, tá? Contato comigo, inclusive, pelo WhatsApp, hein? Para solucionar dúvidas, enfim, dar uma orientação para vocês. Tamo junto? Então, vamos lá, galera, o que está acontecendo, ó? A Alemanha é um país que tem hoje grande parte da sua matriz energética depende de termoelétrica. A termoelétrica, na prática, ela funciona como uma fonte de energia elétrica que produz energia elétrica a partir da queima de combustíveis fósseis. No caso da Alemanha, a partir da queima de gás natural. E grande parte desse gás natural que abastece a Alemanha vem de um gasoduto que conecta a Rússia à Alemanha. Um gasoduto chamado de Yamal Europa. Isso é motivo de grande preocupação. Por quê? Porque, como eu falei para vocês na própria introdução do vídeo, a Rússia é um rival geopolítico da União Europeia. E mais, a gente está falando hoje de um mundo que cada vez mais está querendo Acordo de Paris, redução das emissões de gás carbônico, combater as mudanças climáticas. Poxa, o dos partidos que mais vem crescendo nas últimas eleições na Europa e na Alemanha principalmente é o Partido Verde, um partido que condena a utilização de combustíveis fósseis como principal matriz energética. A Alemanha já prometeu atingir neutralidade de carbono, já prometeu parar com motores a combustão e tal. Mas fato é que nesse momento a dependência frente ao gás natural ela é muito significativa. E em 2021, ano passado, eu me acostumo a falar, né? Ano passado, a gente teve uma explosão gigantesca no preço desses combustíveis fósseis. No geral, petróleo, carvão e gás natural. O gás natural aumentou mais de 300% em 2021. E claro, isso impacta na inflação de praticamente todo o continente europeu. Os principais motivos para isso foram principalmente o aumento da demanda, já que a economia ela vem se recuperando de todos esses problemas causados pela, não posso falar aqui no YouTube, né? Mas a doença altamente contagiosa, enfim, que acabou ceifando empregos, reduzindo produtividade e tal. E o mundo está retomando as suas atividades, embora esteja aumentando o número de casos, tudo que a gente sabe que de fato está acontecendo. Esse aumento pela demanda, obviamente, vai fazer com que a gente tenha um aumento do preço. E mais, nesse momento, estamos no inverno do continente europeu.
No inverno do continente europeu, assim como em qualquer lugar do mundo, o aumento da energia, do consumo de energia, ele é muito significativo. As pessoas usam mais, aquecimento, ainda mais na Europa, que é um continente extremamente gelado no período de inverno, tá? E a oferta, a produção, ela ainda não voltou a patamares anteriores ao período dessa doença altamente contagiosa. Então está tendo uma desregulação de mercado, um aumento muito significativo do preço desses combustíveis. A gente teve, no ano passado, a Rússia, inclusive, prometendo até possivelmente fechar o gasoduto Yamal-Europa. Por quê? Aumento da demanda dos próprios russos por esse gás natural e também, hoje, a Rússia, e isso é uma coisa que preocupa bastante o continente europeu, a Rússia, ela vem aumentando a sua parceria em fornecimento de gás natural para a região da Ásia Pacífico e também principalmente para a China, inclusive com a inauguração de novos gasodutos. Porque, entendam, a relação entre a Alemanha e Rússia sempre foi uma relação de interdependência. Porque da mesma maneira que a Alemanha depende do gás natural russo, a Rússia sempre dependeu do gás natural da Alemanha. Então, meio que assim, a Rússia não podia cortar o fornecimento de gás e tudo bem. Essa situação hoje está mudando. A China, que é aliada da Rússia nessa Guerra Fria 2.0, já estabeleceu novos gasodutos, novas compras de gás natural, que faz com que a Rússia não dependa, mas dependa cada vez menos do abastecimento, da venda de gás para a União Europeia. Inclusive, os preços pagos pela região da Ásia, do Pacífico, são maiores que os preços pagos pela própria União Europeia. Então, a Alemanha, que anunciou, por exemplo, peguei os dados aqui para vocês, no dia 11/1, inclusive pela preocupação do Poder Legislativo, hein? A próprio Poder Legislativo da Alemanha, mostrando preocupação pela possível falta de gás natural, pediu uma explicação do Poder Executivo. Pô, primeiro-ministro, fala aí pra gente, quanto de gás natural ainda tem? E segundo as próprias palavras do primeiro-ministro, do dia 11/1, hein, a reserva era de 50,6% do total de quantidade de gás que cabe nas reservas subterrâneas alemãs. Para vocês terem uma noção, também, segundo o próprio Ministério da Economia, isso dava para mais ou menos 18 dias, pouco menos de 18 dias. Então, mais ou menos no dia 27, 28, 29, possivelmente acabar o gás natural. Só que, claro, a Rússia, através do gasoduto Yamal, ia mandar mais gás para abastecer a Alemanha. Qual foi a grande preocupação? No dia 17/1, a Rússia anunciou que não reservou mais gás natural para abastecer pelo gasoduto Yamal Europa, a Alemanha. Ou seja, a Alemanha, possivelmente, se não tiver o reabastecimento do gás que a Rússia promete dar, vai ficar numa situação de caos energético, aumentar o preço do gás natural, vai ter que fazer uma mudança ali muito significativa da matriz energética de uma hora para outra, importar gás de uma região mais distante, fazer as termoelétricas funcionarem a petróleo, a carvão mineral, todas as fontes que são mais caras nesse momento. Lembrando que é uma situação de queda do PIB, situação de inflação e tal, e obviamente isso causa bastante preocupação na Alemanha. Só que a preocupação maior tá se isso não é... A Rússia alega que isso é meramente uma questão econômica. Pô, a Rússia também está demandando mais gás e parceiros como a China estão demandando mais gás. Não é uma pressão geopolítica em cima dos europeus. Só que a gente tem que lembrar que nesse momento em que a Ucrânia e a Rússia estão numa disputa geopolítica bem interessante e a União Europeia é uma grande apoiadora da OTAN, que é o lado norte-americano, o lado ocidental nesse conflito da Ucrânia, é claro que isso pode ter um dedinho do Putin ali, né? Por exemplo, esse gasoduto Yamal Europa, ele passa por alguns países que estão numa situação bastante calamitosa. Cito para vocês Belarus, por exemplo, a Bielorrússia, do Lukashenko, um grande aliado da Rússia e que vem sofrendo constantemente sanções econômicas por parte da União Europeia, inclusive da Alemanha. A Polônia, que é o país ali de fronteira entre a União Europeia e a Europa Oriental, que é a mesma coisa, acusa a Bielorrússia de estar mandando refugiados de maneira ilegal, de maneira proposital para prejudicar o bloco europeu. Então, será que isso não seria, por exemplo, uma retaliação da Bielorrússia e da própria Rússia frente às sanções e à possibilidade de apoio da OTAN na questão ucraniana? Pode ser que sim, percebe? A Alemanha, inclusive, já demonstrando preocupação em relação a isso, falou que se a Rússia fizer um uso geopolítico desse gás natural, eles vão atacar de maneira, possivelmente, né, econômica, porque militar, a Alemanha não faz frente para os russos, tá? Talvez com a ajuda da OTAN e Estados Unidos. Mas a Alemanha, frente aos russos, é nada, militarmente falando.
mas que eles vão fazer uma resposta à altura frente à Rússia, tá? Outra questão também que se faz presente é a própria questão do Nord Stream 2, um gasoduto construído que deveria estar em funcionamento, mas a Alemanha fica prorrogando essa licitação do funcionamento do Nord Stream 2, porque alega, primeiro, que o gasoduto feito pela Merkel com o Putin foi um gasoduto, galera, que vai aumentar ainda mais a dependência que a Alemanha tem frente ao gás natural russo, que vai fazer com que o gasoduto Yamal seja menos utilizado, colocando países como Ucrânia, Polônia, por exemplo, em situação de dependência, porque grande parte do recurso desses países vem da passagem de gás natural naquela região. Se corta o fornecimento do Yamal e faz funcionar só o Nord Stream 2, que passa pelo Mar Báltico, esses países vão ter menos acesso a recursos. Então a Rússia pode usar esse gás natural ou a possibilidade de fechar esse gás natural para pressionar geopoliticamente o leste europeu. E mais, né? Como eu falei para vocês, o Partido Verde está em grande ascensão na Alemanha, na Europa como um todo. Pô, mais um abastecimento de gás natural e fontes limpas, alternativas, solar, maremotriz, enfim, né? Fontes limpas e alternativas. Então, esse Nord Stream 2, que foi a última atacada, digamos assim, do governo da Angela Merkel, vem dando bastante preocupações. E não foi aprovado até o momento. Então, talvez, isso que a Rússia está fazendo, de não fornecimento de gás natural para a Alemanha, pode ser uma pressão da Rússia para fazer com que o Nord Stream 2 de fato funcione, tá? Que de fato seja colocado em operação, e também para a União Europeia e a OTAN em conjunto, a Alemanha, leia-se aí, não apoie a Ucrânia na questão ucraniana. Lembrando que a OTAN cada vez mais vem mobilizando tropas. Aí já teve, por exemplo, navios colocados no Mar Báltico. Aí já teve apoio, por exemplo, o Reino Unido hoje mandou mísseis, por exemplo, para as áreas de fronteira, percebe? Então, a tensão está aumentando, 100 mil soldados do lado russo, a OTAN avançando também as suas tropas. Então, é motivo de grande preocupação, tá? Se a Rússia está ou não fazendo jogo político com esse gás natural, a gente vai ter que aguardar cena dos próximos capítulos, ok? Lembrando, pessoal, também pelos dados, estou até verificar aqui para vocês, a Europa anunciou no dia 12/1, a Europa inteira, não só a Alemanha, que as suas reservas de gás natural estão em 49%. Ou seja, não é só a Alemanha que está numa situação preocupante em relação ao gás, mas praticamente também todo o continente europeu. Beleza, pessoal? E aí, vocês acham que vai faltar gás para a Europa? Se faltar gás para a Europa, para a Alemanha, é jogo geopolítico ou meramente questões econômicas? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, tamo junto. Se vocês curtiram o vídeo, não esquecem, hein? Já deixa seu like, link na descrição do curso completinho e tamo junto, pessoal. Até mais.